Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura. Seja bem-vindo, você que por um acaso se encontra pela primeira vez a assistir esse vídeo, do Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Meu nome é Andréia e eu criei este canal justamente para ler livros. E nós vamos dar continuidade a um livro iniciado, pois já estamos no 6º capítulo do livro escrito por Taylor Marshall, Infiltrados, a trama para destruir a Igreja Católica a partir de dentro. Alguns capítulos eles são um pouco extensos e eu vou ter que dosar em função do tempo. No nosso último encontro, o último vídeo, aproximadamente deu 50 minutos de leitura. Então eu tive que encerrar, mesmo porque para não ficar cansativo, e para vocês conseguirem absorver, de acordo com o que a gente vai lendo e vai tecendo alguns comentários. Então, hoje nós vamos ler o finalzinho do capítulo número 6 e iniciar o capítulo 7, que está relacionado com as aparições em Fátima, as aparições de Nossa Senhora em Fátima. Então, nós vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade e nós vamos rezar hoje as 3 Ave Marias. Tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei que o meu coração seja tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostrae. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostrae. Amém. E pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostrae. Amém. Ora pro nobis Santa Dei Genetrix, udigne fictiamo promissionibus Christi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando, então nós vamos dar início, vou projetar a tela, como eu sempre gosto de fazer, E aí nós vamos ver agora o livro do Taylor Marshall, Infiltrados, a trama para destruir a Igreja Católica a partir de dentro. Finalzinho do capítulo número 6. O conclave da Primeira Guerra Mundial. O conclave papal de 1914 se reuniu 11 dias após a morte do Papa Pio X. Antes disso, um nacionalista iugoslavo sérvio bósnio chamado Gavrilo Princip assinou o herdeiro austro-húngaro, arquiduque Franz Ferdinand, em Sarajevo, em 28 de junho de 1914. Essa crise de junho dividiu a Europa entre duas coalizões que consistiam em Inglaterra, França e Rússia, aliadas à oposição à Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. O conclave de 1914 reuniu cardeais de todas as alianças e nacionalidades opostas. 57 cardeais participaram e votaram. 8 cardeais não puderam estar presentes devido à doença ou à distância, tais como os 2 cardeais americanos e um cardeal canadense, que chegou tarde demais para votar. O conclave papal durou 4 dias e consistiu em 10 votações.
3 cardeais eram inicialmente favoritos. O cardeal Domenico Serafini era o sucessor moral de Pio X. Ele era um arquiconservador e desejava fazer prosseguir os protocolos antimodernistas de Pio X. Oposto a ele estava o liberal cardeal Pietro Maffei de Pisa. Entre Serafini à direita e Maffei à esquerda estava o candidato no meio termo, cardeal Giacomo della Chiesa de Bolonha. Os 3 cardeais eram igualmente apoiadores. Na quinta eleição, o liberal Maffei perdeu apoio e deixou a eleição para Serafini e della Chiesa. Os apoiadores de Maffei passaram para della Chiesa. E, na 10ª votação, della Chiesa obteve a maioria de 2/3. Houve uma reunião posterior porque dela vencer a maioria dos 2/3 por apenas um voto. E o pio cardeal Rafael Merri de Val observou que, se dela votara em si mesmo, a eleição era inválida. Quando eles checaram os votos, foi constatado que dela não votara em si mesmo. A eleição permaneceu. O cardeal dela, eleito à jovem idade de 59 anos, assumiu o nome de Bento XV. Ele foi conhecido como Il Piccoletto, ou Pequeno Homem, e a batina papal branca teve de ser rapidamente ajustada para lhe servir. Bento XV imediatamente declarou que a Santa Sé permanecia neutra na Primeira Guerra Mundial, a qual ele chamou de o suicídio da Europa. A guerra havia interrompido a obra missionária católica em todo o mundo. Por isso, o Papa Bento XV buscou revitalizar as missões. Em 1917, ele promulgou o Código de Direito Canônico, iniciado pelo seu predecessor, Pio X. O Papa canonizou Santa Joana d'Arc e Santa Margarida Maria Alacoque. Ele aprovou a festa de Maria Mediadora de Todas as Graças, ao autorizar uma missa e o ofício sobre esse título para as dioceses da Bélgica. Acima de tudo, o Papa Bento XV continuou a luta contra o modernismo em sua Ad Beatissime Apostolorum. Ele também sustentou as excomunhões de modernistas por Pio X. A despeito das alegações iniciais de que ele era um moderador teológico, o Papa Bento XV morreu de pneumonia em 22 de janeiro de 1922. Seu pontificado é conhecido não tanto por sua liderança, quanto pelo que aconteceu durante seu reino. Próximo do final da guerra, de 13 de maio a 13 de outubro de 1917, aparições de Nossa Senhora ocorreram em Fátima, Portugal. Teólogos e historiadores associaram a carta pastoral do Papa Bento XV em 5 de maio de 1917 ao começo das aparições de Fátima, 8 dias depois. Nesta carta, o Papa formalmente acrescentava o título Nossa Senhora da Paz à Litania de Loreto e pedia o fim para a Primeira Guerra Mundial através da intercessão da Santa Virgem Maria. Nossa sinceramente suplicante voz, invocando o fim do vasto conflito, o suicídio da Europa civilizada foi e tem sido ignorado. De fato, parecia que a negra vaga do ódio crescera ainda mais e mais amplamente entre as nações beligerantes e arrastara outros países em seu curso terrível, multiplicando ruína e massacre. Todavia,
nossa confiança não diminuiu. A Maria, então, que é Mãe da Misericórdia e onipotente pela graça, subam a apelos amorosos e devotos de todos os cantos da terra. Dos nobres templos e das menores capelas, dos palácios reais e mansões, dos ricos, tanto quanto da mais pobre choupana, das planícies e mares encharcados de sangue, que eles levem a ela o angustiado grito de mães e esposas, o lamento dos pequeninos inocentes, os suspiros de cada coração generoso, que sua mais tenra e benigna solicitude seja movida e que a paz que pedimos seja obtida para o nosso agitado mundo. É providencial, milagroso que 8 anos mais tarde, as visões de Fátima tenham começado e que naquele mesmo dia o Papa Bento XV tenha consagrado Eugênio Pracelli como bispo. Pracelli tornar-se-ia Papa Pio XII e, como tal, serviria como Papa de Fátima. Iniciamos aqui agora o capítulo número 7, Nossa Senhora de Fátima. Os acontecimentos em Fátima marcam a mais importante aparição mariana na história da Igreja Católica e levam ao maior milagre testemunhado da história da humanidade, atrás somente da divisão do Mar Vermelho por Moisés. A história começa em 1916, quando Lúcia dos Santos, de 9 anos, e seus primos, Francisco e Jacinta Mato, apacentam ovelhas na Cova da Iria, próxima à paróquia de Fátima, Portugal. Eles foram visitados 3 vezes por um anjo que se apresentou dessa maneira: Não tenhais medo, eu sou o anjo da paz, orai comigo. E se ajoelhou, levando a testa ao chão. Por um impulso sobrenatural, nós fizemos o mesmo, repetindo as palavras que ouvimos-lo falar. Meu Deus, eu creio, eu adoro, eu espero e eu o amo. Eu peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não o amam. Após repetir essa oração 3 vezes, o anjo se ergueu e nos disse: Orai dessa forma. Os corações de Jesus e Maria estão prontos para vos ouvir. É notável que, durante a Primeira Guerra Mundial, o Papa Bento XV tem acrescentado Nossa Senhora da Paz à litania de Loreto, e que esse anjo chamasse a si mesmo o Anjo da Paz. Uma segunda vez o anjo apareceu e os exortou a orar. O que estáis fazendo? Deveis orar. Orai. Os corações de Jesus e Maria têm desígnios misericordiosos para vós. Deveis oferecer vossas orações e sacrifícios a Deus, o Altíssimo. Quando as crianças perguntaram quais sacrifícios deveriam fazer, o anjo explicou: de todas as formas podei oferecer sacrifícios a Deus em reparação dos pecados pelos quais ele é ofendido, e em súplica pelos pecadores. Dessa maneira, trareis paz à nossa nação, pois eu sou seu anjo guardião, o anjo de Portugal. Sobretudo, suportai e aceitai com paciência os sofrimentos que Deus trará a vós. Durante a terceira e última visita, o anjo ensinou as crianças a rezarem esta oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente e eu vos ofereço o mais precioso corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os tabernáculos do mundo, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças pelos quais ele é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu mais sagrado coração, e pelo Imaculado Coração de Maria, eu imploro a conversão dos pobres pecadores. Então, o anjo ofereceu a hóstia e o cálice
eucarísticos às crianças, dizendo: comei e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Terrivelmente ultrajado pela ingratidão dos homens, oferecei reparação em favor de vós e consolai a Deus. Então ele desapareceu e elas jamais o viram novamente. Fica aqui, né, essas belíssimas orações que muitos de nós, né, a partir de mim, esquecemos de rezar constantemente, né, conforme realmente o pedido do anjo de Portugal, antecedendo a aparição de Nossa Senhora em Fátima. A primeira aparição de Fátima. Assim como tais visões terminaram com o Santo Sacramento, da mesma maneira elas recomeçaram, quase 8 meses depois, na festa do Santo Sacramento, 13 de maio de 1917. Naquela manhã, as 3 crianças passaram pela igreja paroquial de Fátima e caminharam em direção ao norte para as encostas da cova, para apacentar suas ovelhas enquanto brincavam no campo. Elas comeram seus lanches empacotados e decidiram orar o rosário. As 3 crianças adotaram uma rápida versão do rosário, na qual elas diziam apenas as primeiras poucas palavras de cada oração. Após terminar seu rosário abreviado, elas viram um relâmpago e se prepararam para voltar a casa. Enquanto conduziam as ovelhas de volta para casa, viram outro relâmpago e então avistaram, sobre um pequeno carvalho, uma dama vestida de branco, resplandecendo mais do que o sol, emitindo raios de clara e intensa luz. Como um globo de cristal cheio de água, pura quando o sol ardente passa através dele. Nós paramos, espantados pela aparição. De tão próximos estávamos na luz que a circulava ou a qual ela irradiava talvez a 1,5 metros de distância. A dama vestia um manto de puro branco que descia até seus pés, enfeitado com ouro. O rosário pendente de suas mãos brilhava como estrelas. Em seu crucifixo, a gema mais radiante de todas. A senhora ternamente se dirigiu às crianças. Por favor, não tenhais medo de mim. Não vos farei mal. Lúcia respondeu: de onde és? Eu vim do céu. E o que queres de mim? A senhora explicou: quero que retorneis para cá no 13º dia de cada mês pelos próximos 6 meses, e nesta mesma hora. Depois eu devo vos dizer quem sou e o que mais desejo, e devo retornar para cá ainda uma 7ª vez. Eu deverei ir ao céu? Sim, você irá, respondeu a senhora. E Jacinta? Ela irá também. E Francisco? Francisco também, minha querida, mas primeiro ele terá muitos rosários a rezar. Por um momento, a senhora olhou para Francisco com compaixão. Lúcia então lembrou-se de alguns amigos que haviam morrido. Maria das Neves está no céu? Sim, ela está. E Amélia? Ela está no purgatório. Oferecer-vos-eis a Deus e suportareis todos os sofrimentos que ele vos enviará, em expiação de todos os pecados que o ofenderam? E pela conversão dos pecadores? Oh, nós iremos. Então tereis muito a sofrer, mas a graça de Deus será convosco e vos fortalecerá. Lúcia disse que, quando a senhora pronunciou essas palavras, ela abriu as suas mãos e nós fomos banhados em uma luz celestial que parecia vir diretamente das suas mãos. A realidade da luz penetrou em nossos corações e em nossas almas, e nós soubemos de alguma forma que essa luz era Deus, e nós pudemos ver a nós mesmos envolvidos nela.
Por um impulso interior de graça, nós caímos de joelho, repetindo em nossos corações: ó Santíssima Trindade, nós vos adoramos, meu Deus, eu vos adoro no Santo Sacramento. As crianças permaneceram ajoelhadas na torrente dessa maravilhosa luz, até que a Senhora falou novamente mencionando a guerra na Europa, sobre a qual o Papa pregara quase 8 dias antes, mas sobre o qual eles tinham pouco conhecimento. Orai o rosário todos os dias para trazer paz ao mundo e um fim à guerra. Lúcia se recordou posteriormente. Após isso, ela começou a elevar-se na direção do leste, até desaparecer na imensa distância. A luz que a circulava parecia percorrer um caminho entre as estrelas, e isso é porque nós às vezes dissemos ter visto céus abertos. Lúcia instruiu as outras 2 crianças a manter essa visão em segredo. Entretanto, Jacinta, de 7 anos de idade, posteriormente contou tudo à sua mãe, que pacientemente ouviu, mas deu pouco crédito. Seus irmãos e irmãs fizeram perguntas e piadas. De forma muito comovente, apenas o seu pai considerou a história como verdadeira. Ele é lembrado como o primeiro crente de Fátima. A mãe de Lúcia não era assim tão crente. Ela temeu que sua filha estivesse mentindo e blasfemando. Ela exigiu que Lúcia abjurasse e, como a filha não o faria, ela levou Lúcia ao padre da paróquia, Padre Ferreira. Lúcia permaneceu firme em sua crença de que uma senhora celestial, vestida de branco, a tinha visitado. Enquanto isso, as crianças se preparavam para a sua próxima reunião em 13 de junho de 1917. A segunda aparição. Bom, então aqui nós vamos encerrar, né? Como eu falei, né, são capítulos extensos e já tem aproximadamente quase 20 minutos, né, de leitura. E aqui o Taylor Marshall, ele traz justamente essas passagens mais para meditação e justamente para chegar na profecia de Fátima, né, que Nossa Senhora deixou, né, para as 3 crianças, né, para Lúcia, Jacinta, né, e Francisco. Lembrando que a Lúcia, ela via Nossa Senhora e conversava com Nossa Senhora. A Jacinta, ela ouvia, mas ela não falava com Nossa Senhora. E já o Francisco, ele não ouvia e nem falava, ele só via. E assim, é interessante, né, esse pedacinho que ela fala, né, a respeito do Francisco com relação à oração do Rosário, porque na realidade a ideia, né, de abreviar o Rosário foi dele, porque ele queria brincar, né, era criança. E aí ele só rezava as primeiras partes do Rosário para brincar, né? Então assim, olha para ver, né, como que Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora falou para Lúcia, né, que ele ia para o céu, sim, mas ele tinha que rezar muito rosário, mas os rosários inteiros, né? Porque, né, ele não tinha, né, esse discernimento. E o mais interessante também é que eram crianças, né? Ou seja, né, a Lúcia, que era mais velha, 9 anos. E Nossa Senhora fala do sofrimento, dos sacrifícios, né? Então, como sofrer, né, pelos pecadores, né? Eu estava vendo, assim, pessoas que leem, né, realmente, eu já busquei o livro, né, que conta detalhadamente, né, as aparições de Fátima, e eu ainda não consegui encontrar de fato esse livro, porque a grande maioria, né, está em outra língua. E aqui no Brasil eles publicam muito resumidamente, mas detalhadamente, né, em Fátima, para quem já visitou lá e vê que lá tem realmente a história, né, descrita, né, dos 3 pastorzinhos,
É muito interessante saber a forma com que essas crianças elas ofereciam-se em sacrifícios. Às vezes deixar de lanchar, né? A Jacinta mesmo, ela dava a comida para ela, a comida dela que ela levava, que era para comer quando ela ia pastorear, ela dava, né, para os mendigos, né, que ela via na rua no decorrer do trajeto. Então, assim, são pequenas coisas, né, que eles faziam, né, que eu creio que a gente não consegue, né? Eu mesmo nunca parei para pensar em me penitenciar. É muito difícil, né? E o que nós estamos precisando verdadeiramente na igreja é o que Nossa Senhora realmente pediu, né, em Fátima, né? Para a gente se penitenciar pela conversão dos pobres pecadores. E olha as orações belíssimas, né, deixadas, né, por ela, né, em Fátima, e a gente fica se apegando a tantas outras orações, não desmerecendo as outras orações, é claro, né, as pessoas, elas têm as devoções, então, particularmente, né, eu creio que fazem bem a elas, continue. Mas, assim, só fazendo essa observação, né, as orações lindas que Nossa Senhora deixou. A primeira oração, né, que foi encontrada a Virgem Maria, que eu constantemente rezo diariamente, né, que é aquela: vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas nem nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. É a primeira oração à Virgem Maria encontrada, escrita no pergaminho, no Egito. Olha, belíssima, né? E depois é que realmente, né, se formou a Ave Maria, né, que já está descrita na Bíblia e que depois, posteriormente, formou, né, a oração da Ave Maria. Mas, assim, são essas orações deixadas pela Virgem Maria, né, e ensinadas por ela e pelos anjos, que veio se perdendo com o passar dos anos a verdadeira devoção. Né? E aí em Fátima é quando ela pede, né, que era para nós nos consagrarmos, né, ao seu imaculado coração. Então, assim, vamos pedir a intercessão dela, né? No próximo encontro nós iremos continuar a ler o capítulo número 6, a segunda aparição. Então vamos pedir a intercessão dela, pedir a intercessão do nosso anjo da guarda, para que ele nos conceda a graça, né, de termos sabedoria e discernimento para a gente conseguir buscar a verdadeira Igreja Católica, no qual é impossível a gente não enxergar, entender o que ela tá diferente, né? Totalmente diferente. E aí nós precisamos muito realmente rezar pela Igreja e pela conversão dos pobres pecadores. E eu ainda falo mais, dos fiéis que estão dentro da Igreja Católica, né, pelos católicos, para que eles se tornem verdadeiros católicos, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostrae, amém. Vamos pedir ao nosso anjo da guarda que ele nos guarde e nos proteja. Angele Dei, quae custos mei, me tibi commisso pietate superna, illumina custodi redi guberna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até lá, o nosso próximo encontro, que nós iremos continuar a ler o capítulo número 7. Meditemos, né? E continuemos em oração.